Crime cibernético. Você sabe o que é isso? Sabe como as empresas podem se defender disso? A entrevista hoje é com o Montanaro, especialista nisso. Criou uma empresa para ajudar a desvendar crimes na internet. É isso. Obrigado aí, obrigado por você estar com a gente. Primeiro, até antes de você falar da sua empresa, dos seus negócios, fala como você caiu nesse mundo aí. Pois é, eu comecei muito cedo na minha carreira fazendo testes de intrusão. Basicamente, imagine um cara com 16 anos de idade, na calada da madrugada, tentando invadir os sites por aí na internet, quando não era crime. Então, basicamente, a gente fazia isso por estudo, desafio, ego, e isso foi caminhando por alguns anos. Comecei a prestar consultoria nesse sentido, ajudar empresas a se proteger desses tipos de ataques. Comecei a ensinar muito sobre isso, escrevendo em revistas, inclusive especializadas em informática. E aí uma pessoa que se transformou no meu mentor, à época, me contactou pela revista, ligou para a revista e falou: quero saber quem é o cara que escreve esses artigos de como fazer uma intrusão, como invadir um computador, um sistema. Essa pessoa se aproximou de mim e me convidou a trabalhar na empresa que ele ia incorporar, ele ia começar um instituto de perícias. E aí eu fui trabalhar com ele como o primeiro funcionário desse instituto de perícias. E aí a gente vivenciou muitos casos, principalmente cybercrime. Na época ninguém sabia direito o que era cybercrime, hoje o tema está em ebulição, mas já na época a gente fazia esses trabalhos de perícia e ajudar as empresas a levar isso para uma delegacia de polícia, a levar isso para o judiciário, ajudar as empresas a reagir depois que o incidente acontecia. E aí começou toda essa minha carreira de atuar especificamente depois que o problema se materializa. E normalmente quais eram os casos que mais aconteciam, que você tinha que atuar em cima disso? É uma coisa bem que até hoje é muito latente no cenário brasileiro, infelizmente. Concorrência desleal, então empresa que tira clientes de outra empresa, ou empresa que tira a propriedade intelectual, hoje em dia é amplamente código-fonte de aplicações, fórmulas de medicamentos também, enfim, mas propriedade intelectual de uma outra empresa, né? Tinha muita espionagem já naquela época. A espionagem existe desde que o mundo é mundo, só que agora por conta dos meios digitais, tendo em vista que todo mundo usa, né, celular, computador, etc., fica muito mais fácil de praticar espionagem. Vazamentos de dados diversos já naquela época também, né? E aí tudo aquilo que permeia empresas sendo atacadas ou por outras empresas, ou por ex-funcionários, ou por atuais funcionários. Isso é uma característica nossa também, infelizmente, aqui no Brasil, né? Os colaboradores que aproveitam uma relação de confiança que a empresa já tem com eles para enriquecer ilicitamente. Só que a empresa tem que reagir, né? E mitigar aquele impacto daquele problema causado por aquele colaborador e, inclusive, fazer alguma coisa disciplinar para mandar uma mensagem que esse tipo de coisa não se faz contra a empresa. Então, também, mas sempre os clientes, na grande maioria das vezes, sendo empresas. E em que momento você falou o seguinte: opa, agora eu vou ser o empreendedor dessa história, eu vou montar o meu negócio? Como é que foi esse momento? Eu, justamente por atuar com isso e ganhando cada vez mais vontade de atuar em coisas diferentes, eu fui morar no Oriente Médio, a convite de uma empresa de lá. Vivenciei os tipos de casos que acontecem lá, é totalmente diferente, né? O atacante de um banco lá no Oriente Médio é diferente de um atacante de um banco aqui no Brasil. Certo. Depois disso, fui trabalhar para uma empresa americana, 4 anos lá também. Outros atacantes são diferentes, as técnicas, táticas e procedimentos totalmente diferentes. Então, fui ganhando cada vez mais essa experiência do que acontece no resto do mundo. Voltei para o Brasil, ainda empregado pela empresa americana, e tive vontade de abrir meu próprio negócio. Eu acho que um grande momento que eu tive, por mais que eu tivesse tendo uma receita boa, salário bom, fazia consultoria, enfim, eu estava tendo umas receitas bacanas para a época, né? Tinha uma vida bastante confortável e estava me relacionando com um monte de gente que eu começava a admirar, não só pelo patrimônio que essas pessoas construíam, mas pelas histórias, os legados deles, né? E eu comecei a me comparar, o que ele tem que eu não tenho, né? E aí eu comecei a entender que essas pessoas tomaram risco e eu não. Eu sempre comecei como
funcionário de um instituto de perícia, depois funcionário de um grande banco brasileiro, funcionário de uma empresa lá no Oriente Médio, por aí vai. Aí eu falei, putz, acho que eu preciso então trabalhar para mim mesmo. E aí passei por algumas frustrações nas empresas por onde eu passei. Isso é muito comum quando a gente trabalha com, principalmente chefe, que você acha que não está na mesma sincronia que você quer fazer cada vez mais aquela vontade do jovem, etc. E aí eu falei, putz, essa é a oportunidade de eu empreender, e foi aí a minha primeira experiência, que não deu certo, porque eu fui empreender fora do ramo onde que eu conhecia, fui querer criar uma rede social em 2013, então essa foi a minha primeira experiência, fui para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, captei dinheiro inclusive de investidores, fiz tudo aquilo que eu achava que tinha que ser feito para vender a empresa por $1 bilhão, sabe? Porque era a época, né? Tudo estava em ebulição, a gente só enxerga as pingas que os outros tomam, né? E não os tombos que eles tomam, né? Então, falei, putz, acho que eu consigo fazer isso também. O que é? Aplicativo? Isso daí eu sei fazer. Deixa eu começar a fazer aqui. Aí contratei desenvolvedores e tudo, sem entender muito do tema. E aí eu tive uma experiência atrás da outra. Desde então, desde 2013, portanto, hoje eu já estou na minha 5ª empresa. Você como empreendedor no teu dia a dia, quais são os seus principais desafios aí? O que normalmente, né, faz você ficar com a cabeça mais quente no final do dia? Eu tenho um papel de deixar o meu cliente feliz, que é uma coisa que não me deixa dormir. Então eu sempre entrego muito a mais do que aquilo que é contratado, porque eu quero que o cliente fale de mim no boca a boca. Eu já tive esse gostinho. A gente tem dobrado a operação ano a ano e isso vicia o cliente que fala bem de você e recomenda, porque é no momento de crise que nós atuamos, né? Então é diferente do que uma coisa eletiva, que você demora 3, 4 meses para vender. Quando o cliente chega para a gente fecha o contrato em 2, 3 dias úteis, numa proposta de contrato, 2, 3 dias úteis no máximo, é o pronto-socorro do negócio. Então quando alguém me recomenda e diz assim, não, pode confiar lá na Aventura, que eles vão fazer um bom trabalho, isso é viciante. Então a gente, para entregar esse negócio no momento de crise e tendo em vista que é tudo para ontem, tem que trabalhar as 24 horas em turnos e não sei o que, isso para a gente é uma coisa bastante sensível. Deixar o cliente feliz é uma das primeiras coisas, se não a primeira. Tá valendo a pena ser empreendedor? Vale a pena? E aí, como é que você está conseguindo dormir 3 horas por noite? Como é que tá a tua vida aí? Você sabe que empreender no Brasil não é nada fácil. E aí, como muitos outros empreendedores, eu tenho problemas que a gente já está acostumado a vivenciar, a questão trabalhista, a questão dos impostos, sabe? Erros operacionais que você comete no dia a dia, sim, sabe? E que depois, obviamente, você acaba sendo punido 20 vezes mais do que o justo do que aquele negócio. São coisas que tiram o sono, com certeza. Tem uma questão muito sensível da nossa atuação lá, que é a confiança. Então hoje eu estou tranquilo porque eu confio na grande maioria ali, se não todos, cada um daqueles funcionários, colaboradores, parceiros que nós temos, são pessoas que são selecionadas com muito critério, que a gente vai tratando com muito carinho, enfim. Mas a gente sabe que aqui, infelizmente no Brasil, a gente tem não vou dizer uma cultura, né? Não quero de forma alguma ofender, mas a gente sabe que muita gente se sente impune quando faz alguma coisa injusta contra a sua própria empresa, né? Isso acontece aqui, isso acontece no México, são coisas que costumam acontecer. Isso me dá muito pânico, a gente nunca sofreu com isso. Eu atendo os nossos clientes que têm esses problemas, e isso me dá muito pânico de acontecer dentro da minha própria empresa. Então, empreender nesse sentido aqui também, você precisa ter todos os controles de risco, governança e etc. E aí você sabe disso. Para empresas que estão começando ou que estão crescendo, implementar essa governança, controlar, gerenciar risco, ou seja, fazer aquilo que a gente faz para os nossos clientes dentro de casa mesmo, isso é muito difícil, muito difícil. E aí, agregue a isso a questão da impunidade, ou seja, se só 2% dos homicídios são investigados no Brasil, imagine cybercrime. Imagine alguém espionando a empresa, concorrência desleal e etc, etc. Então a gente se sente muito vulnerável enquanto empreendedor aqui no Brasil.
Então, essas coisas todas acabam me tirando muito do sono, mas eu fiquei apaixonado pelo processo. Já quebrei 3 empresas, adorei fazer tudo que eu fiz no dia a dia. Óbvio que eu fiz muitíssima coisa errada, aprendi pra caramba, me sinto a cada dia melhor empreendedor. Sei que me falta 150 mil degraus aí nessa escada, essa escadaria gigantesca. Mas só o fato de eu saber que hoje eu estou melhor que ontem, já faz a minha trajetória valer muito a pena. Insiders, finalizamos aqui o nosso bate-papo show de bola, nosso amigo, e curtam aí essa entrevista, deem like, dê joinha, comentem, tudo aquilo que vocês sabem que tem que fazer nesse mundo aí das mídias sociais e mídias digitais, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado. Grande prazer.